A gente vai continuar falando sobre a doença agora, porque a Mirna Abreu já está nos nossos estúdios. A gente vai falar das notícias da metrópole aqui de Campinas, começando com a atualização dos casos no nosso país, estado de São Paulo e depois no nosso município. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Como você disse, né, um retrato de mais de, 266.398 óbitos, ou seja, são mais de 250 mil famílias que choram, assim como a família dessa reportagem agora mostrada. No nosso país, de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, são 11.051.665 casos da Covid-19, num registro de 32.321 casos nas últimas 24 horas e 266.398 mortes devido à doença. No estado de São Paulo, são 2.117.962 casos da Covid-19, com 61.584 óbitos. Nós vamos falar agora da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Lembrando que nós temos aí a última atualização de Olambra foi no dia 4 de março e de Nova Odessa, 5 de março. Vamos lá, olha. Na nossa região, 177.631 casos da doença. Nós temos Campinas, que ontem fechou aí em 72 mil casos de Covid-19 na cidade. Indaiatuba, 15.384, Sumaré, 13.235, Americana 11.774, Santa Bárbara do Oeste 10.685, Hortolândia 9.336, Paulínia 7.961, Valinhos 7.266, Itatiba 6.040. Na sequência, municípios com menos de 5 mil casos. Vinhedo, e aí aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho e as únicas cidades que continuam com menos de 1.000 casos. Lembrando que Olambra, a última atualização foi no dia 4 de março, nós temos 905 casos lá, até o último dia 4, e Morungaba, 548 casos. Já nós vamos falar sobre a ocupação de leitos na cidade de Campinas, que infelizmente permanece acima dos 90%. Infelizmente também chegamos à marca de 72 mil pessoas que testaram positivo para a doença. E repare como a doença lá está descontrolada no nosso município. A última atualização, em 24 horas, 607 pessoas testaram positiva para a doença. Ela está em todos os cantos, nos bairros da cidade de Campinas. Um índice muito alto, mais de 600 casos em 24 horas. Então, todo mundo precisa se cuidar, fazer essa força-tarefa. Todo mundo cansado mentalmente, fisicamente, mas a gente está no ápice da nossa doença. Já, eu repito, a gente vai falar de ocupação de leitos na cidade de Campinas, tem informação também sobre aumento de leitos, mas 607 são muitos casos em 24 horas, Mirna. São muitos casos e olha, os óbitos também, né, tem aumentado bastante. Na nossa região, 4.495 mortes confirmadas pela Covid-19. Campinas soma 1.944 óbitos. Indaiatuba e Sumaré, 368. Americana, 294. Santa Bárbara do Oeste, 292 mortes. Valinhos, 272. Hortolândia, 265. Paulínia, 112. Depois aparecem cidades com menos de 100 óbitos. Itatiba, Nova Odessa, Montemor, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba com 12 óbitos e Olambra com 8. Até o dia 4 de março a gente aguarda uma atualização dessa cidade também. Por falar em atualização na cidade de Campinas, 17 óbitos foram registrados e prestem atenção na faixa etária. Um homem de 29 anos, um outro de 34 anos, subindo um pouquinho, 43 anos, 47,
uma mulher de 53 anos. Então a gente pode lembrar que, Mirna, no ano passado a gente falava da faixa etária praticamente acima dos 80 anos. A letalidade era muito maior. Essa faixa já está descendo. Eu dei exemplos aqui de pessoas com 29, na casa dos 30, dos 40, dos 50. Então, é uma doença que não escolhe faixa etária. Então, por favor, você que está nos acompanhando, não saia sem máscara. Lave sempre muito bem as mãos com água, com sabão. Saiu de casa, utilize o álcool em gel. Distanciamento pessoal, que nem eu e a Mir nós estamos fazendo, mais de 2 metros. Precisa se cuidar, porque nós estamos numa fase muito complicada da doença. Muito complicada, e é no meio dessa fase complicada que os municípios têm pedido ao governo do estado para ampliar o número de leitos, e esse anúncio foi feito ontem. Olha só, em uma coletiva ontem o governo estadual anunciou algumas coisas. Primeiro, a campanha de vacinação contra o coronavírus, que será ampliada na próxima semana para idosos com idade com 75 e 76 anos. Então, a partir do próximo dia 15, segunda-feira, cerca de 420 mil pessoas no estado que tem essas duas idades devem ser imunizadas. Acompanhe. Vacinação. O estado de São Paulo começa a vacinação de idosos de 75 e 76 anos a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de março. Eu sei que essa é uma grande notícia para as pessoas que têm essa faixa etária de 75 e 76 anos. E é uma grande notícia também para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus netos, para as pessoas que têm compaixão e têm amor à vida. Pois essas pessoas com 75 e 76 anos, que representam apenas aqui no estado de São Paulo 420 mil pessoas, começarão a ser vacinados a partir do dia 15 de março. E sobre os leitos, o governo estadual anunciou a abertura de 140 leitos de UTI e 140 de enfermagens. E a taxa de ocupação está acima dos 80% em todo o estado. As taxas de ocupação no nosso estado chegam a 80%. Nós temos que lembrar que no dia 22 de fevereiro, o estado tinha 66% na sua taxa de ocupação. E a Grande São Paulo está com 81,2%, quando no dia 22, há 2 semanas, tínhamos 68,8%. O governo do estado de São Paulo vai implantar 11 novos hospitais de campanha, com a criação de 200 novos leitos hospitalares, tanto para o atendimento primário como para o atendimento em UTI. Serão 140 novos leitos de UTI e 140 novos leitos de enfermaria. Continuamos trabalhando para mais leitos e nessa semana serão anunciados um outro número de leitos bastante robusto para que possamos continuar a assistir a toda a nossa população. Com Covid-19 acima dos 80%, no município de Campinas segue acima dos 90%, né? Isso mesmo, olha, de acordo com a prefeitura, nesta segunda-feira nós tínhamos 327 leitos de UTI disponíveis, dos quais 300 ocupados, números que geram aí preocupação. No SUS municipal, 119 leitos disponíveis, dos quais 116 ocupados, apenas 3 livres, o que representa 97,48%. A gente lembra que agora o SUS municipal tem o Hospital Mário Gatti, o Hospital Ouro Verde e o Hospital Metropolitano, que foi na última semana encampado pela Prefeitura. No SUS estadual, são 30 leitos disponíveis, dos quais 28 ocupados, 93,33% de ocupação. E na rede particular, 178 leitos disponíveis, dos quais 156 ocupados, o que equivale a 87,64% de ocupação. A gente lembra que, inclusive, nesse anúncio do governo do estado, foi dito que
os leitos de Campinas serão na AME. A AME, ela foi inaugurada no ano passado, fica aqui no Jardim Carlos Lourenço, né? E no ano passado, o que aconteceu? Ela primeiro foi usada como leito de Covid. Quando a situação ficou um pouco mais tranquila na cidade, a AME ela voltou a ser utilizada, que é um ambulatório de especialidades médicas, para atender justamente essas especialidades. E agora o apontamento é que ela volte a ser exclusiva para o atendimento com leitos da Covid-19. Só uma maneira da gente acabar com a pandemia, que é se vacinando. Então, olha só, vacina.campinas.sp.gov.br é o site para as pessoas se vacinarem aqui na cidade de Campinas. Você precisa fazer este agendamento pelo site vacina.campinas.sp.gov.br e a gente tem aqui a mensagem, né, Mirna Abreu, falando do agendamento aberto para o grupo de idosos com idade entre 77 e 84, 75 e 76, que foi o anúncio que a gente acompanhou, ainda não está aberto aqui, mas você que tem entre 75 e 76, vai entrando no site todos os dias, porque em breve estará também aberto a você que tem esta idade. E até esta segunda-feira, Campinas já havia vacinado 78.420 pessoas com a primeira dose e a segunda dose 33.177. A gente tem dados mais atualizados que do site enviados pela assessoria de imprensa da Prefeitura, Gabriel. Então a gente vê, olha, que essa última atualização no site está no dia 5, que foi na última sexta-feira, números que nós já falamos ontem. Então hoje nós temos aí números mais otimistas e a gente aguarda, como você falou, o anúncio da Prefeitura de Campinas para esse público de 75 e 76 anos que devem ser vacinados a partir da próxima segunda-feira. Lembrando que Campinas agora tem 5 locais de vacinação. Nós temos ali a Anaed, na Vila Castelo Branco, que é a recém-inaugurada no último dia 6. Temos o Círculo Militar, no Jardim Chapadão. Também a Casa da Criança Paralítica, que fica no Parque Itália, o Centro de Vivência do Idoso, que fica no Taquaral, e ainda nós temos mais um local que é o CAIC Zeferino Vaz, que fica na Vila União. Lembrando que o próprio site direciona para o local de vacinação quando você faz a sua inscrição. Então, ele vai ver o local em que você mora e também o total de doses disponíveis para, então, fazer esse direcionamento de onde é para ser vacinado. Gente, um alerta que nós fazemos aqui para que as pessoas que não estão nesse grupo de agendados não compareçam voluntariamente ao local. Inclusive, é preciso alertar que quando você, mesmo no vacina.campinas.sp.gov.br, coloca ali o seu pré-cadastro, isso não significa agendamento. O pré-cadastro é apenas para que os setores saibam quantas pessoas devem ser vacinadas ou precisam de vacina com determinada faixa etária. O agendamento é quando você clica ali, agendamento, e aí aparece o dia, o local onde você deve ir e você, claro, com esses dados, deve comparecer no local direcionado pela Secretaria de Saúde. Não tem acesso ao site da Prefeitura? Disque 160, que é o Disque Saúde aqui em Campinas, e também faça o seu agendamento pelo 160 da Prefeitura. Vamos falar agora sobre a fiscalização que aconteceu no último fim de semana, autuando aqueles locais que descumpriram as regras de medidas sanitárias, de perturbação do sossego. E isso aconteceu no último fim de semana, né, Mirna? Aconteceu. Havia justamente já um anúncio de uma atuação conjunta entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e também os órgãos de fiscalização da Prefeitura. E olha só, o balanço que foi divulgado nesta segunda-feira aponta que 9 estabelecimentos foram autuados. A Guarda Municipal também recebeu 400 chamados de descumprimento das medidas sanitárias para conter a pandemia. Foram 201 chamados pela medida sanitária, 169 por perturbação do sossego público
e 30 ocorrências relacionadas à lei do pancadão, que é aquela lei municipal que não permite o som acima de tantos decibéis, aglomeração e uma série de coisas. Olha, entre sexta e sábado, a ação da Guarda e da PM foi em 20 locais de aglomeração, além de realizar o patrulhamento em locais onde frequentemente há reuniões, locais esses que têm sido aí monitorados pela equipe de inteligência da Guarda Municipal de Campinas. Fiscais da Prefeitura, também com apoio da Guarda, estiveram em 73 estabelecimentos e lavraram as autuações. Sábado, foi ali o distrito do Campo Grande que recebeu a fiscalização, inclusive em vários bairros, 15 comércios da região, como shopping, mercearias, supermercados e lanchonetes, e 4 deles foram multados e 2, inclusive, parcialmente interditados. Lembrando que a multa para quem descumprir as normas sanitárias é de R$ 1.515,44. E em caso de reincidência, essa multa dobra o valor. Os comércios considerados não essenciais que forem flagrados aí funcionando podem sofrer, inclusive, interdição. E quem observar também que há algum movimento irregular pode fazer a sua denúncia através do telefone 156 da Prefeitura de Campinas, 156 da Prefeitura e 153 da Guarda Municipal. É importante lembrar, inclusive a nossa redação recebeu algumas denúncias de locais que estariam funcionando e nós fomos averiguar. Às vezes, por exemplo, uma loja que vende utensílios domésticos, por que ela está funcionando? Nós averiguamos com a prefeitura e é porque no CNAE, que a gente chama, é um registro das atividades que aquela loja pode ter, ela tem, por exemplo, venda de alimentos. Porque às vezes essa loja tem uma gôndola que vende doce, vende salgado. E nesse caso, só por ter esse CNAE, que é permitida a venda de alimentos, ela passa a ser considerada como serviço essencial. Então, às vezes, você que está aí no seu bairro, vê uma loja de utilidades domésticas aberta, mas que ela também vende algum tipo de alimento, é por isso que, nesse momento, a prefeitura não pode fechar essa loja, então ela está funcionando corretamente. Mina Abreu, vamos falar agora sobre o BRT, mas infelizmente a gente não vai falar sobre transporte e sim um furto que aconteceu, né? É, mais uma ação da Guarda e tem pessoas, inclusive, não é a primeira vez, furtando, olha só, os cabos de energia das estações do BRT. E dessa vez nós tivemos 2 ocorrências, uma no domingo e outra nesta segunda-feira, uma no Jardim Satélite Íris e outra na cidade Jardim. O BRT Bela Aliança no Satélite Íris, 2 homens foram detidos furtando os fios de cobre das instalações e na segunda ocorrência, uma equipe da Guarda estava patrulhando o trecho do BRT na cidade Jardim quando observou um homem carregando os fios. Os 2 casos foram para a delegacia, foi feito o boletim de ocorrência para averiguação e aí também o homem ficou à disposição da justiça após o registro do BO. Então, triste situação e situação essa que você também pode avisar a Guarda Municipal, já que essa questão da estação do BRT é algo tão aguardado pela população para resolver muitos problemas de transporte na cidade e aí, infelizmente, nós temos essas ações. Vamos falar agora sobre um programa muito bacana que existe na cidade de Campinas, que é o Guarda Amigo da Mulher, que faz aquele serviço de acolhimento para a mulher que é vítima de violência doméstica e tem uma novidade em relação a este programa, né? Tem sim, foi uma alusão ao Dia da Mulher ontem, então foi inaugurada uma sala, que é um espaço especial para o atendimento a essa mulher chamada de Sala Lilás. Olha, o local funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde, na base da Guarda Municipal, que fica na Avenida Moraes Salles, no centro de Campinas. São 28 guardas municipais preparadas para atender quem procurar ajuda. A gente tem aí um espaço
espaço, né? Geralmente essa mãe, essa mulher tem criança, inclusive você pode ver aí na foto que tem um espaço para a criança ir brincando enquanto essa mulher fala e é atendida pela Guarda Municipal. E esse programa da Guarda Amiga da Mulher, hoje acompanha 164 mulheres de Campinas que possuem medida protetiva da Justiça por algum caso de violência sofrida pelos seus companheiros, né? Então, esse Guarda Amigo da Mulher foi criado em 2016, baseado na Lei Maria da Penha, e é mais um serviço de proteção dessa rede de proteção que nós temos em Campinas para as mulheres vítimas de violência doméstica. Agora sim, a gente fala sobre transporte. Atenção, você motorista aqui de Campinas, porque amanhã uma importante via estará bloqueada, hein, Mirna Abreu? É verdade, a General Carneiro, e bem ali perto da João Jorge, uma importante via que dá acesso ao centro, acesso também às principais rodovias aqui da cidade. Olha, então o fechamento vai ser das 8 da manhã à 1 da tarde, no cruzamento com a Avenida João Jorge, para uma obra de reparo da Sanasa. E a INDEC programou um desvio que vai ser pela Avenida João Jorge, ruas 7 de setembro e Dr. Roberto Tucci. Agentes de mobilidade urbana estarão no local para orientar os motoristas quanto a esse desvio. Então, muita calma, você que transita entre 8 da manhã e 1 da tarde, ali pela Avenida General Carneiro, próximo a João Jorge. Então, é ali mais ou menos perto do 8º BPM. Então, fique atento nessa região. Nesta pandemia que a gente pede o distanciamento pessoal, muitas pessoas estão reclamando dos transportes públicos, né? Por conta da lotação. Na cidade de Campinas, vai ter aumento de frota em alguma linha na cidade? É um trabalho, Gabriel, que a INDEC tem feito no sentido de monitorar algumas linhas com maior demanda em horários. E agora, a partir desta terça-feira, os usuários da linha Alphaville Dom Pedro, estação Expedicionários, que atende ali o Alphaville Dom Pedro, vai ter mais um ônibus. Então, é uma ampliação de frota com intervalos de viagens que caía de 24 para 19 minutos, justamente para tentar evitar a aglomeração dentro do transporte público. E para a gente poder encerrar as notícias da metrópole aqui de Campinas, interrupção no fornecimento de água amanhã e também na quinta-feira em muitos bairros da cidade, hein? É verdade. E atenção, você que está aí na região do loteamento Luiz Pataro, amanhã, entre 8 horas e 5 da tarde, nós vamos ter um serviço de capeamento de redes da Sanasa. Por isso, os bairros loteamento Luiz Pataro, Vila Ninoca, Vila Agostinho Pataro, Jardim Afife, Vila São José, Arruamento José Feres e Vila São João, que fica ali no distrito de Barão Geraldo. São pequenas vilas que existem ali perto da Praça do Coco, naquela região. Ficará sem água nesse período. E já na quinta-feira é uma outra região da cidade, ali perto do aeroporto de Viracopos, na região do Campo Belo, também das 8 da manhã às 5 da tarde, porque nós teremos a interligação de redes de água da Sanasa. Então, você que mora no Jardim Campo Belo 1, 2 e 3... parte dos bairros Jardim Marisa e Cidade Singer, também faça a reserva de água para não ficar sem água na quinta-feira. Amanhã, então, alguns bairros do distrito de Barão Geraldo e na quinta-feira, bairros da região do aeroporto de Viracopos. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas? Volto sim, e detalhando porque amanhã nós temos reunião extraordinária e eu vou contar o que vai estar na pauta. Já então. Combinado.